Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Prezados irmãos em Cristo, prezadas crianças da nossa catequese, esta tarde é uma tarde da graça de Deus em nossas vidas, da graça do Senhor na vida dos nossos filhos. A liturgia da palavra nos faz com que tenhamos fé, que acreditemos que o Senhor é o nosso alimento. A primeira leitura do livro do Deuteronômio mostra que Deus, em meio à caminhada do povo de Deus no deserto, preparou a comida, para que o povo não morresse. Assim também é a Eucaristia. Quando nós comungamos, o Senhor aumenta a nossa fé. Quando ficamos longe da Santa Missa, nós perdemos a fé. Quando voltamos à casa do Senhor, a nossa fé, que é como a chama do cio pascal, vai se apagando, ficando sem um combustível. A Eucaristia é o pão dos anjos, é o pão do discípulo, é a força espiritual que o Senhor deixou nesse mundo para fortalecer a nossa caminhada de fé no mundo. E a Eucaristia é muito maior do que o maná, porque não é alimento do corpo, é alimento da alma, do Espírito. O nosso Espírito, a nossa alma, a nossa vida por inteiro é carente de Deus. Em cada Santa Missa nós experimentamos esse mistério do Senhor. Do Senhor que se faz presente na caminhada do povo. Comparando a nossa vida com a vida do povo de Deus, do povo da Bíblia, a Santa Missa é este momento onde paramos a caminhada para ouvir aquilo que Deus tem a dizer para nós. Em cada Santa Missa, ouvimos a palavra de Deus. Quem é católico não pode ficar sem a palavra. Como saber o caminho do Senhor? Como ter sabedoria? Como ter entendimento? Como ter fé sem a palavra de Deus? Impossível. Eu brincava com as palavras de manhã. Ser católico é muito mais do que dizer se é católico, ter uma imagem de Nossa Senhora, de Santo Antônio em casa. É muito mais do que uma vez por ano em aparecer, muito mais. Ser católico é ser discípulo de Jesus, é estar na caminhada do povo de Deus. E participando da Santa Missa, nós nos colocamos a caminho, em ordem de batalha, marchando para fazer a obra do Senhor como igreja. Como ser igreja, como ser povo de Deus, longe da casa do Senhor? Não tem como. O verdadeiro católico não está longe da igreja, está dentro dela. E como povo, que é o povo de Deus, caminha, se converte, tem fé, acredita e reconhece que sem Ele não podemos viver. Meus amados irmãos, irmãs, prezadas crianças, reconheçamos que Deus ofereceu a nós a Eucaristia como força, como alimento para quem deseja ter fé. Vamos participar. Eu acredito que a celebração da primeira Eucaristia é para nós uma grande renovação interior, para que redescobramos o sentido da Santa Missa. A Santa Missa não é uma representação. A Santa Missa não é apenas uma repetição de textos que estão no livro. Quem pensa que é só ler um folhetim como esse não é enganado. A Santa Missa não é uma obrigação. A Santa Missa é, antes de tudo, um mistério de Deus, do qual o próprio Jesus, que proclamou as palavras do Evangelho, que age no meio de nós. Não é apenas uma reunião de gente que crê, não. Não é apenas um encontro. Em cada Santa Missa se realiza um mistério
o maior milagre da face da terra. Muito maior do que as curas que podemos suplicar e pedir. Milagre muito maior do que a caridade e o trabalho que podemos fazer. Em cada Santa Missa, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, se faz presente no pão, na hóstia, no vinho que nós apresentamos. É um mistério de Deus, porque aqui Deus age, o Espírito Santo está agindo. Não podemos ver, não podemos enxergar, mas podemos experimentar. A hóstia que entra como pão comum se torna viva. É uma pessoa, é aquele que morreu na cruz para nós. Este pão que as crianças receberão hoje não é um pãozinho, não é um pão velho, é o próprio Mestre. É o próprio Senhor, é o sagrado mistério da Eucaristia. Aquele que morreu na cruz, aquele que passou pela Galileia, aquele que nasceu na noite do Natal, aquele que enfrentou os carros, aquele que ressuscitou, está plenamente nesse pão. E nós somos chamados a crer nessa vida. Por isso, em cada Santa Missa, nós vivemos este momento único, como se fosse o primeiro e último da nossa vida. Não existem missas iguais. A missa é um único mistério. O mistério de Jesus. E como católicos, em cada Santa Missa, nós encontramos com Deus. Porque nós acreditamos. Em cada religião, as pessoas, para fazerem parte daquela comunidade, celebram os seus cultos, as suas reuniões. Quem é evangélico vai ao culto, quem é muçulmano vai à mesquita, quem é espírita vai ao centro, quem é católico vai à missa. É diferente. Porque na Santa Missa nós experimentamos o sacrifício de Jesus Cristo. Olha o que ele diz: fazer isso em memória de mim. Quer dizer, a memória não é lembrar o passado, é fazer tornar presente aquele que morreu, que está morrendo por nós, e aquele que ressuscitou. Esse é o sentido de fazer memória. Jesus está aqui, aos nossos olhos. Por isso, quando comungamos e adoramos, sentimos a nossa força revigorada, até choramos, somos curados pela Eucaristia, a nossa fé é aumentada. Por isso, quando nós louvamos a Jesus na Eucaristia, o Espírito Santo invade a nossa vida. E quando comungamos, sentimos que Ele está ao nosso lado aqui dentro, mais fortemente do que nós. A Eucaristia muda a nossa vida. A Eucaristia aumenta a nossa fé. Meu irmão e minha irmã, apesar das crianças, a missa é encontro com Jesus, é encontro com o nosso Deus. O Deus vivo, o Deus verdadeiro. Olha o que diz a palavra: tomou este cálice e repartiu entre vós. Pois hemos dito que agora em diante não bebereis o fruto da videira até que o reino de Deus venha. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Quando nós compreendemos essa palavra, entendemos que Jesus quer estar ao nosso lado. Essa é a maneira como Ele deseja estar presente na vida da igreja. Assim como o Pai providenciou o maná, o alimento concreto, pão, Ele dá o seu próprio Filho, Jesus, a nós. As crianças não estão fazendo formatura. Nossos filhos não estão recebendo nessa noite de bom dia. Isso aí elas não precisam. Elas precisam de Jesus. E mesmo ainda não podendo compreender plenamente pelo estado, por serem crianças, nós obedecemos aos nossos filhos o Deus que nós temos. E Jesus disse: deixai-me vir a minhas crianças. Agora Jesus também diz isso a cada pai e cada mãe de Deus: deixai-me vir a minhas crianças. O Senhor solicita a cada pai e a cada mãe
que estimule, que incentive o seu filho a ser Cristo, a participar dessa missa, a participar da igreja. Estamos hoje oferecendo ao nosso Deus a luz ao coração das crianças. E para que elas perseverem, elas precisam do solo agradável, do solo fértil que é a nossa família. A sua casa, a minha casa, a nossa casa, deve ser uma casa onde se crê em Jesus. Para que as crianças conosco também se sintam à vontade com o Mestre, como o nosso amigo, nosso companheiro, do qual não podemos viver sempre ao lado dele. Quem ama Jesus, quem ama Jesus Cristo, quem quer viver o mistério da Eucaristia, não pode ficar longe dele, porque Ele é tudo em nossas vidas. Pai e mãe das nossas crianças, por favor, a homilia hoje não é para as crianças, são para nós adultos. Não se afastem de Jesus. Não se afastem da Santa Missa, nem da igreja, pois aqui está a nossa salvação. E nossos filhos necessitam de referências, de modelos de vida, de pai e mãe que acreditam em Deus. De pai e mãe que têm o desejo de ver os seus filhos na igreja. Criança não entende por que deve ir à missa, porque tem que fazer a Eucaristia. Mas o pai que é sábio vai estimulando. Mesmo que inicialmente a criança não compreenda, mas faça com que seu filho adentre nesse mistério de salvação. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ir a Jerusalém recentemente e lá observei algo público do judaísmo. Os pais, os homens, estavam com seus filhos diante do muro da lamentação, ensinando os seus filhos a rezar. Foi assim que Jesus foi ensinado por São José. A família transmite a fé. A família que reza junto. Com toda certeza, Santa Ana, mãe de Jesus, também ensinou a menina Maria, a criança Maria, a rezar, a acreditar em Deus. E Jesus encontrou um lar temente a Deus, um pai e mãe escolhidos pelo Pai e fossem luz em suas mãos. Vamos criar um ambiente mais orante, uma família onde as pessoas se respeitem, acreditem em Deus, as pessoas rezem. Isto será um grande estímulo, uma grande semente plantada na vida dos nossos filhos. Então que Jesus nos conceda muita sabedoria. E essa Eucaristia fortaleça a fé dessas crianças e jamais elas esqueçam daquilo que hoje nós celebramos. Que Jesus as transforme, que Jesus seja o amigo dos nossos